O mundo da terceira dimensão tem se espalhado cada vez mais. Todos os lugares que a gente olha tem sempre algum objeto 3D ou coisas feitas em 3D. E isso pode ser em filmes, seriados, games e muitas outras áreas. De certa forma, eu acho que é como se o mundo 3D estivesse se aproximando cada vez mais da gente de uma forma muito sorrateira, como se fosse um tentáculo pronto para pegar no nosso pescoço e a gente... Tô brincando. Isso foi uma figura de linguagem, tá? Não leve isso a sério. Sai pra lá. Coisa nojenta. No vídeo de hoje, atendendo ao seu pedido... Valeu! A gente vai fazer juntinho aqui esse play do YouTube. Tão bonitinho e simpático. Antes da gente começar esse vídeo, aperta o botão de gostei, vai! Apertou? Aperta logo, eu só tô esperando você apertar o botão de gostei pra gente começar esse vídeo. Enquanto você não apertar esse botão, eu não vou... Ai, meu Deus do céu! A primeira coisa que a gente vai fazer é criar a estrutura do corpo do nosso play do YouTube. Basicamente, o play do YouTube é como se fosse uma caixinha e aí eu tenho um playzinho extremamente simples. Primeira coisa que a gente vai fazer é essa caixinha aqui. Então, para isso, na parte superior do Cinema 4D, você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, que tem esse cubo azul. É só clicar nele. Quando você clica nele, você cria este cubinho maravilhoso, tão bonito e sensual. Aqui a gente vai fazer algumas modificações na forma dele, para que ele não fique nesse formato de cubo e ele se pareça mais com aquela estrutura do play do YouTube. Então clica no cubo aqui, ó, no painel de Objects, não esqueça, tá? Painel de Objects é onde eu escolho qual é o elemento que eu vou trabalhar. Então no painel de Objects, clique em cima do cubo. E aqui, ó, eu vou descer até o painel de Attributes. No painel de Attributes eu posso mudar várias coisas do objeto selecionado. Então aqui, ó, a gente vai vir na aba de Object. Na aba de Object a gente vai mudar esse sizes. Os sizes aqui correspondem aos tamanhos. O tamanho no eixo X, que seria a largura, eu tenho o tamanho no eixo Y, que seria a altura, e eu tenho também o tamanho em Z, que seria a profundidade, né? A espessura do objeto. Então os valores que eu vou colocar aqui, ó, vai ser 180 no size X, 110 no size Y e size Z eu vou colocar 50. Tá comigo aqui, tá me acompanhando? Olha só que bonitinho, muito legal, maravilhoso. Aqui já tem a estrutura mais bonitinha dessa forma deste play do YouTube. Outra coisa que eu ainda vou fazer é, ainda no painel de Attributes, aqui embaixo eu tenho essa opção chamada Fillet. Fillet faz o quê? Ele cria uma suavização nas bordas do objeto. Mais do que tentar explicar para você, é melhor a gente usar isso aqui, né? Então aperta aqui, ó, esse botãozinho aqui para ativar o Fillet e olha só, ele arredonda as bordas desse objeto. Do jeito que tá aqui, você pode usar se você falar, nossa, que lindo e maravilhoso. Mas se por algum acaso você quiser deixar um pouquinho menos suave essas bordas, aí você pode vir aqui, ó, e manipular a opção de Fillet Radius. Em vez de 25, eu vou colocar 8. 8 eu acho que tá legal, tá vendo? Tá suave, mas não tá aquela suavizada toda como se fosse um sabonete muito usado, né? Aqui tá legal, tá umas arestas ali levemente amaciadas. Vamos fazer agora o playzinho, né? Que seria aquela setinha que vai ficar exatamente onde? Aqui no meio do nosso play. Então para isso, na parte de cima, clique e segura aqui, ó, nesse desenhinho que parece uma canetinha, né? Fazendo um risquinho. Então clique e segura, vão ter vários objetos. Nossa, o que são todos esses objetos, que loucura! Aqui, na verdade, são o quê? São shapes, são formas que você pode desenhar. Dentre elas aqui, uma que vai ficar fácil da gente fazer esse playzinho é esse aqui, ó, N-Side. Clica nele. Quando você clica nele, ele é gigantesco, muito maior do que o cubo, né? Na verdade, esse objeto, que era um cubo, agora ele não é mais cubo, é esse objeto aqui. E para ficar mais fácil da gente trabalhar nele, ó, eu vou desabilitar a visualização do cubo clicando nesse objetinho aqui, ó, nesse símbolo de checado. Quando eu clico nesse botão, eu falei tudo errado, volta. Quando eu clico neste botãozinho ali, ó, eu vou esconder ou mostrar o cubo. Então eu vou deixar o cubo escondido para conseguir trabalhar neste N-Side. Com o N-Side selecionado, a gente vai vir aqui, ó, na aba de Attributes e vamos vir aqui em Object. Em Object eu vou mudar o Radius, porque ele está muito grande, né? O Radius seria o raio, seria o tamanho dele. Então eu vou colocar aqui como Radius o valor de 30. E em Sides eu vou colocar a quantidade de
3. O legal desse N-Side é que ele tem esse nome exatamente porque o N pode ser substituído, né? Que palavra difícil, né? Substituído, por qualquer número. Então ele pode ter 3 lados, 2 lados. Side quer dizer lado. Então eu posso colocar quantos lados eu quero que ele tenha. Como eu coloquei sides com valor de 3, ele tem 1, 2, 3, tá contando comigo? 3 lados, ou seja, parece já aquela setinha do Play do YouTube. Ele virou, na verdade, um triangulinho. Outra coisa que a gente pode fazer é ativar esse rounding. Eu adoro essa palavra, rounding. Embora o significado dela seja tão bobinho, mas é tão legal de falar. Fala aí, ó, rounding. Eu vou ativar o rounding. O que ele faz? Ele vai suavizar as bordas. Nossa, mas que borda? Do que você tá falando? A borda é isso aqui, ó. Esses bicos, essas pontas. Então, quando eu coloco algum valor ali de rounding, eu vou suavizar. Se liga só, embaixo de rounding, eu tenho radius. Uma palavra tão legal de falar quanto rounding. Rounding radius. Em radius eu vou colocar uns valores aqui não tão altos. Por exemplo, se você colocar o radius 0, ele não vai suavizar as bordas. Se você vai aumentando os valores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, quando você chega, por exemplo, em 15, ele suaviza tanto que vira praticamente um círculo. Então aqui ó, eu vou deixar esse radius com valor de 2. As bordinhas ali estão levemente suavizadas, ó, mas não estão tão suavizadas assim. Dá para perceber que é um triangulinho, né? Mas levemente suavizado. O que a gente vai fazer agora é criar uma profundidade nesse objeto. Porque se você olhar bem, ele é só uma linha. Ele não tem profundidade, ele não tem espessura, ele não é um objeto que ele tem uma massa. Ele não tem massa, ele é só uma série de linhas. Então o que eu vou fazer? Na parte de cima, clique e segura neste botão verde. Muita atenção, muita atenção. Não é o cubo azul, é o cubo verde, tá? Só que você vai clicar e segurar. Clicou e segurou, a gente vai na opção de Extrude. O Extrude é uma função, uma ferramenta, né, que ela faz o quê? Ela cria profundidade em linhas, em desenhos que a gente fez. Por exemplo, isso aqui é uma linha, certo? É um shape, uma forma. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o Extrude para criar uma profundidade nessa forma. Para isso, muito simples, no painel de Objects você vai arrastar o N-Side para dentro do Extrude. Muito simples, ó, clica em cima do N-Side, segura e arrasta, solta em cima do Extrude. Pronto. Com isso eu já tenho essa espessura. Para ficar mais fácil da gente enxergar o que está acontecendo aqui, ó, eu gosto de ativar as opções do wireframe. Então eu vou vir aqui, ó, clicar em Display. Em Display eu vou colocar Gorad Shading Lines, tá vendo? Com isso eu consigo enxergar linhas de construção no objeto, fica mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Vamos fazer uma leve, bem sutil mudança aqui no Extrude para ficar mais elegante. Então aqui, ó, vou selecionar o Extrude e no painel de Attributes eu vou vir na aba de Caps. Nessa aba de Object, você pode controlar opções como aqui, ó, esse Movement que está em 20 é a quantidade de espessura, né? O quanto ele vai ser grosso, espesso. Então, se você colocar muito, uau, ele vai lá para o fim do mundo, fica um negócio gigantesco. Aqui eu não vou mudar nada em Object, eu vou na aba de Caps. Em Caps, o que eu vou fazer? Eu posso suavizar as bordas do meu objeto, né? Que difícil falar isso, né? Aqui, ó, na frente dele. Então, a gente suavizou essas bordas aqui, certo? Que seriam mais as arestas dele. Só que quando você cria um objeto que tem uma profundidade, você percebe que aqui, ó, eu tenho linhas que são linhas retas. E eu posso criar o quê? Uma suavidade nessas linhas. Essa suavidade não é controlada no N-Side, ela é controlada no Extrude. Então por isso que eu vou trabalhar no Extrude, certo? Com ele selecionado aqui na aba de Caps, eu vou mudar o Start, ao invés de Cap, para Fillet Cap. Inicialmente ele faz uma mudança meio grotesca, fica uma coisa meio agressiva, eu não gosto disso, mas vamos mudar, tá? Embaixo do Start aqui eu tenho Steps. Os Steps seriam a quantidade de etapas, de passos que eu vou utilizar para suavizar essa opção aqui, ó. Como só tem é uma única suavização. Se eu aumentar esses valores de Steps, por exemplo, para 4, ó, olha só que elegante, agora sim, hein? Deu uma leve suavizada, ficou muito mais bonitinho. E aí, ó, eu vou mudar esse Radius. O Radius seria a expansão da área de suavização. Eu sei que é meio maluco, mas se liga só. A área de suavização vai entre essa e essa. Automaticamente o que fica suavizado é toda essa parte aqui. Uma vez que a gente já sabe disso, o que esse Radius faz? Ele diminui ou aumenta essa área aqui. Então nesse Radius eu não vou colocar 5, eu acho que é muito. Vou colocar o Radius entre 1 e 2. Olha só que legal. Acho que 1 tá bom. Se você quiser 2,
fica legal, tão legal quanto. Eu vou de 1, mas se você quiser 2, sinta-se livre, leve e solto para mudar isso aí se você quiser. Muito bem, uma vez que eu já fiz, né, o corpo do meu play e também já fiz esse triangulinho, eu vou ativar novamente a visualização do nosso incrível e magnífico cubo. É só clicar aqui, ó, nesse X. Quando você clica no X, eu consigo visualizar novamente o cubo. Ah, não, professor, o que está acontecendo? Agora sumiu a minha setinha, o que eu faço? Calma, relaxa. Eu preciso mudar a posição daquele playzinho, aquele triangulinho. Então, para isso, clica no Extrude no painel de Objects. Com ele selecionado, aqui em cima, ó, clica na ferramenta de movimentação, que obviamente faz o quê? Movimenta. Então, com ela selecionada, você vai perceber que aqui eu consigo visualizar, presta muita atenção, hein? 3 setas. Essa setinha para cima, que é a setinha em Y, para subir ou descer. Eu tenho essa setinha aqui também, ó, que é a setinha em X, para jogar para a esquerda ou para a direita. E essa seta azul aqui, ó, que vai para o fundo ou vem para frente. Então, muita atenção para você saber o que é para frente e para o fundo. Sempre olha essa seta azul aqui, ó. A direção que ela aponta é indo para trás, para o fundo, e a direção contrária seria para frente. Então o que eu vou fazer aqui, ó, é simplesmente clicar nessa seta azul e arrastar, puxando o objeto aqui um pouquinho para frente. Ó. Se eu puxo muito, ele vem para cá. Se eu jogo lá para trás, ó, ele vai passar muito. Então tem que deixar ele mais ou menos aqui. Se você quiser até se aproximar um pouco mais, é só deixar ele passando um pouco. Não precisa ser muito, não. Assim não é muito marcante. Assim é muito. Vamos deixar no meio termo, mais ou menos aqui, ó. Então com isso a gente já tem o nosso playzinho maravilhoso. Agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer o quê? A gente vai organizar os nossos objetos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é clicar em cima do cubo. E com o cubo selecionado, eu vou no painel de Attributes e eu vou mudar esses segmentos. Para que você vai mudar esses segmentos? Ele tá tão bonito. Então, calma, deixa eu te explicar. Os segmentos são as divisões que eu consigo ter neste objeto. Essas divisões servem exatamente para conseguir fazer a distorção que a gente vai fazer, né? Dele girando ali meio que molão, todo balançando para lá e para cá. Então eu preciso mudar esses segmentos. Aqui, ó, eu vou colocar os valores de 8, embaixo 8 e depois embaixo 4. Quando eu faço isso, tá vendo que aparece essa grade? Um monte de divisões aqui de quadradinhos? Esses quadradinhos são os polígonos. Eles são a casca do meu objeto e é a partir da quantidade desses quadradinhos que eu consigo fazer modificações no meu objeto. Muito bem, feito isso, agora eu vou fazer o seguinte, vamos organizar aqui, ó, no painel de Object as coisas para funcionarem de uma forma mais interessante. Então, eu vou clicar em cima do Extrude para selecionar, segura a tecla Ctrl e clica no cubo. Com isso eu tenho tanto o Extrude quanto o cubo selecionados. Se eu mover aqui, ó, os dois movem junto. Mas para ficar mais fácil, porque eu sei que eu vou querer trabalhar com os dois juntos, vamos criar o quê? Um grupo. E um grupo, para fazer um grupo é muito fácil. Com os dois selecionados aqui, clica na parte de cima em Objects. Clicou em Objects, a gente vai clicar nessa opção maravilhosa de Group Object. O atalho é Alt G. Então se você é desses alunos ou alunas mais avançadas e diz, não professor, eu não quero ficar clicando, eu quero ir no atalho. Então você pode apertar Alt G, automaticamente ele cria um grupo. Quando você faz isso, ó, no painel de Objects eu vou ter isso aqui, um nulo. Dentro do nulo eu vou ter aqui o meu Extrude, dentro do Extrude eu tenho o N-Side e no mesmo nível aqui do Extrude eu tenho o cubo. Isso quer dizer que se eu clico nesse objeto nulo aqui, eu consigo mover e aí move tudo que tem dentro dele. Que difícil falar isso, né? Tudo que tem dentro dele. Isso, agora sim acertei. Então tem o Extrude, o N-Side e o cubo. Agora sim, vou fazer o seguinte, hein? Eu vou colocar um modificador. O que é um modificador? Antes de mais nada, deixa eu te mostrar onde estão os modificadores. Clica aqui em cima, ó, e segura em cima desse desenho meio roxinho. Agora sim, os modificadores. E eu estou falando desse jeito porque eles fazem grandes modificações. É, grande coisa. O que é modificação? Seria fazer algum tipo de alteração no objeto. Quando você olha aqui os modificadores, ó, você consegue perceber uma série de modificações que eles podem fazer. Por exemplo, Spherify. O Spherify tenta deixar o objeto esférico, tenta deixar o objeto mais arredondado. O Melt faz uma sensação de derreter o objetinho. O Twist, bastante óbvio, faz o objeto girar como se fosse uma espiral.
O Build aqui, ó, faz o objeto amassar no centro, enfim, não vou explicar todos eles porque tem coisa pra caramba, né? Mas pelo desenho eu acho que dá pra você entender como é que as coisas funcionam. O que a gente vai usar aqui é o Bend. Muito bem, quando a gente cria um modificador, na tela você vai perceber, ó, essa caixa meio roxa, tá vendo? Todas essas linhas aqui desse cubo que aparece. Essa caixa, né, com essas linhas roxas simboliza o quê? O meu deformador. Neste caso, o deformador é o Bend. O Bend serve para exatamente isso, entortar o objeto exatamente igual esse desenho aqui, tá vendo? Que é como se fosse sei lá, um cubo. Um cubo não, vai, como se fosse um retângulo ali, meio torcido, sabe, amassado. Então, basicamente é isso. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou ajustar aqui as proporções do meu Bend. Então, com o Bend selecionado, vai no painel de Attributes. Em Attributes, a gente tem aqui a opção de Object, né? A aba de Object. E aí a gente percebe que, proporcionalmente, a área aqui, ó, do meu Bend é muito maior do que a área que eu preciso para ele manipular aqui o meu playzinho do YouTube, né? O logo do YouTube. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho essa área. Para isso, eu tenho este Size. Este Size nada mais é do que o tamanho aqui desse cubo, né, que representa o Bend. Então, nesse size eu vou colocar o valor de 190, 120 e 60. Olha só, ficou bem menorzinho, ficou mais ajustado aqui dentro deste playzinho incrível e charmoso. A outra coisa que eu preciso fazer aqui, tá? Eu preciso jogar agora esse Bend dentro do meu objeto nulo. Se eu jogar aqui, se eu não jogar, né, dentro do meu objeto nulo, ele não vai afetar os objetos. Então, arrasto o Bend para dentro do objeto nulo. E aqui, olha só que da hora isso, presta atenção. Com o Bend selecionado no painel de Attributes, aba de Object, eu posso mudar o Strength. O Strength é a força com que eu vou alterar o meu objeto. Olha só que legal. Uau! Você consegue distorcer ele pra caramba. Isso é legal do Bend para você fazer esse tipo de alteração. Olha só que incrível e maravilhoso. Além da opção de Strength, quase me fugiu a palavra. Além do Strength, você tem o Angle. O Angle é o ângulo com que ele vai girar. Então, o Strength é a força que ele aplica sobre o objeto. E o Angle é a quantidade do ângulo, a angulação, né, que ele vai utilizar. No Strength aqui eu vou deixar 50. Uma pequena observação muito importante, presta atenção. Se eu venho aqui nas opções do meu cubo, lembra que no meio deste tutorial eu mudei aqui os segmentos. Esses segmentos são os caras que manipulam essa deformação. Se eu tiver poucos segmentos aqui, ó, por exemplo, poucos segmentos, deixa eu colocar aqui um que vai ser mais efetivo. Esse aqui, ó, em segmentos em Y, olha só. Ele não distorce o objeto como se fosse um arco. Ó. Eu preciso de mais segmentos. Então, quanto mais segmentos você coloca no seu objeto, mais maleável ele vai ficar, mais a sensação de deformação você vai ter. O grande problema é que se você colocar muitos segmentos, vai ficar muito pesado de trabalhar. Então, vai colocando segmentos de acordo com a deformação que você quer. Nesse caso, eu acho que esses valores que eu coloquei funcionam bem. Olha só, dá pra gente perceber a deformação. Mas se você quiser mudar a quantidade ali de segmentos, não tem problema. Outra coisa que eu vou fazer aqui também, ó, é criar agora a animação desse cara girando. A gente sabe que para ele parecer que ele está girando, ó, eu posso mudar o angle. Então é no angle que eu vou fazer animações. Para fazer animações, nossa, é muito difícil. Presta atenção que é babinha. Olha só, aqui na timeline, tá vendo? Toda essa numeração é a minha timeline. Na timeline eu tenho isso aqui. Esta agulha meio verdinha, né? Um verde água. Eu nunca sei que cor é essa, as pessoas falam isso, não faz sentido nenhum pra mim, mas enfim, verde água. Aqui, ó, eu vou arrastar essa agulha e vou jogar ela no canto da esquerda. Quando eu faço isso, ela fica no tempo 0, é o tempo inicial da minha timeline. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o angle com o valor de 0, se o seu não tiver 0, coloca 0, e aí você vai apertar essa bolinha aqui. Não é a bolinha do Strength, não é a bolinha do Keep Your Next Length, é a bolinha do angle, tá? Quando você clica nela, você está criando um keyframe. Oh, meu Deus, o que é um keyframe? Um keyframe nada mais é do que uma marcação no tempo desta propriedade com esse valor. Então, o que eu estou dizendo para o Cinema 4D o seguinte, ó, aqui no tempo 0, eu quero que você lembre que o ângulo é 0, certo? Então, é isso que eu estou dizendo para o Cinema 4D, para ele memorizar. Agora, eu vou arrastar esta agulha aqui na cor verde água até o final da timeline.
tá? Que seria mais ou menos o tempo 90 frames. Essa minha timeline está baseada aqui em 3 segundos, né? Com a taxa de quadros de 30 quadros por segundo. Se você não entende nada sobre isso não faz diferença nenhuma, tá? Arrasta aqui para o final, é só para você entender mais ou menos qual a proporção que eu estou utilizando. Então arrastou a agulha aqui até o tempo final, que é o tempo 90, eu vou mudar o valor do ângulo para 360. E aí eu vou clicar de novo na bolinha do Angle. Agora pra gente assistir é só você apertar Play. Apertou Play? Olha só que legal. Uhul! Eu já tenho aqui o nosso playzinho do YouTube muito feliz, tá girando, eu tenho vida, eu tô acordado, eu tô feliz. Só que é o seguinte, presta atenção no negócio que pra mim me desagrada um pouco, não sei se é você também, mas é o seguinte, ó, tá vendo que eu tenho uma sensação no começo, ó, de que ele se mexe, aí ele vai parando meio devagar e depois ele demora pra pegar o embalo também. Isso acontece por causa da curva de velocidade, a famosa curva de velocidade que atormenta muitos profissionais. Mas aqui no Cinema 4D é facinho de você mudar isso, ó. Eu vou clicar em cima desse quadradinho azul. Esse quadradinho azul simboliza que o elemento selecionado tem algum keyframe, certo? Então a gente sabe que o Bend tem um keyframe de Angle aqui no tempo 0. Então clique em cima desse quadradinho azul aqui, ó, na timeline. Quando você faz isso no seu painel de Attributes, a coisa muda. Olha só, Interpolation. Interpolation é exatamente isso, o tipo de interpolação do objeto, a curva de velocidade que ele vai ter. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque seria legal fazer um vídeo só falando sobre isso, porque é uma parada meio avançada, então não vou entrar em detalhes. A única coisa que a gente vai fazer aqui, e confie em mim quando eu digo para você fazer isso, é mudar a opção de Spline para linear. Vou fazer a mesma coisa no último keyframe, então clique em cima deste quadradinho azul, clicou, eu vou em Interpolation, aqui eu vou trocar o Spline para linear. Agora quando eu aperto Play, não vamos ter mais aquela sensação, sabe, de começar meio devagar e parar meio devagar, não. A movimentação agora é constante, então sempre que você quiser um objeto com alguma movimentação constante, a gente coloca esse Interpolation em linear. Mais um pequeno detalhe muito importante é o seguinte, nem sempre em todas as versões do Cinema 4D, essa interpolação pode ser igual à minha. Eu acho que foi na versão R18 ou R19 do Cinema 4D que eles mudaram a interpolação e por padrão ela agora é Spline, que era igual àquela outra. Antes, se eu não me engano, era linear, certo? Então se por algum acaso a sua opção já tiver como linear, não tem importância. E na verdade não existe uma regra, você pode deixar a opção que você preferir. Então aqui a gente terminou este play incrível e maravilhoso do YouTube. Não esqueça que já tem outros vídeos aqui no canal onde eu mostrei como aplicar materiais. Então se você não sabe como aplicar materiais, clica no card aí em cima, você pode ir para o tutorial disso e aí você pode aplicar esses mesmos conceitos de materiais aqui neste play do YouTube. E para você que se aplicou nesse tutorial e conseguiu fazer juntinho comigo aqui, eu quero ver como é que ficou. E é muito fácil para você me mostrar. É só você colocar na sua rede social, a rede social que você preferir, usando a hashtag Aprendi com Weber. E aí eu consigo ver como é que ficou. Pro próximo vídeo aqui de Cinema 4D, eu queria que você escolhesse. Me diz aí, o que é que você quer aprender no Cinema 4D? Para você manifestar a sua vontade, coloca no comentário aí embaixo. Weber, eu gostaria muito de aprender isso. Weber, eu gostaria muito de aprender aquilo. Weber, eu gostaria muito... Você já entendeu, né? Então coloca no comentário o que é que você quer aprender. E não esquece, se você quer aprender mais do Cinema 4D, não tem hora melhor do que essa. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu curso online de Cinema 4D, onde você vai aprender as principais funções e ferramentas do programa. Então se você está esperando a hora de entrar no mundo 3D, esse é o momento. Se você não entendeu ainda, eu vou repetir. A sua chance de entrar no mundo 3D trabalhando com Cinema 4D é agora. Tá na descrição do vídeo, clica lá embaixo. Vai logo, meu braço tá ficando cansado. E se porventura você ainda não assistiu os outros tutoriais aqui de Cinema 4D que eu tenho no canal, não seja chato. Clica aqui em cima no card e aí você pode assistir os outros tutoriais. Este sensato vídeo vai parando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado para você que assistiu e falou!